Bom, gente, dando continuidade aí ao capítulo, nós vamos estudar agora os crustáceos. Capítulo 16, página 102. Os crustáceos, então, eles têm a sua maior parte vivendo em ambientes aquáticos. Ele pode ser de água doce ou de água salgada, como, por exemplo, lagosta, camarão, siri, caranguejo. E eles são encontrados em menor quantidades no ambiente terrestre, em solos férteis e úmidos, como por exemplo o tatu de jardim, chamado aí de tatuzinho de jardim. Estes são também crustáceos. Existem atualmente 40 mil espécies de crustáceos. De maneira geral, eles são conhecidos por apresentarem essas características. Então, eles possuem de 5 a 6 pares de pernas, então, 5 ou 6 pares, eles podem ter 10 ou 12 pernas. O corpo deles é dividido em cefalotórax, que é a junção da cabeça com o tórax, e o abdômen. Eles possuem 2 pares de antenas, uma maior e uma menorzinha aqui, e um par de olhos compostos. Olhos compostos que vão servir aí para identificar claridade. E aí ele fala para gente que muitas espécies de crustáceos têm o esqueleto aí de carbonato de cálcio, ou seja, é uma substância que forma uma carapaça rígida e dura, como é observado, por exemplo, nos ciris e nos caranguejos. Lembrando, todos os crustáceos possuem exoesqueleto, o esqueleto é do lado de fora. Essas espécies vão desenvolvendo assim gradualmente nos ciclos de muda. E aí sim, esse exoesqueleto, ele vai sendo trocado até ficar aí um permanente bastante resistente. Eles são regulados por fatores ambientais, como disponibilidade de alimento e temperatura, e também fatores fisiológicos, como, por exemplo, hormônios. Ao romper a antiga carapaça, o animal ele vai desenvolvendo um novo exoesqueleto, mais fino e mais flexível, até que ele fique rígido novamente. No período logo após as mudas, ele está mais vulnerável à predação, ou seja, é aí que ele tem que tomar mais cuidado. O sistema digestório dos crustáceos é completo, com boca e ânus. As espécies aí adaptadas à vida marinha e de água doce têm grande variedades aí de hábitos alimentares, como por exemplo, os camarões que são detritívoros ou os microcrustáceos e caranguejos que podem ser herbívoros. E ainda as cracas, que são animais filtradores. Eu mostro para vocês as cracas durante o chat. A apostila não traz para gente, mas eu mostro para vocês. Grande parte dos crustáceos são de vida livre, no entanto, existem aí espécies que vivem fixas em pedras e navios, como é o exemplo aí das cracas. Muitos crustáceos podem ser aí microscópicos, como os que vivem no zooplâncton, e eles servem então de alimento para várias outras espécies aí numa teia alimentar marinha. O sistema respiratório dos crustáceos é respiração através de brânquias, assim como os peixes, que geralmente se desenvolvem aí no cefalotórax, próximo à parte das pernas. A maioria das espécies, e ele fala isso pra gente, tem sexos separados. Assim, o macho faz a cópula com a fêmea através de fecundação interna. Os filhotes normalmente se desenvolvem junto aí ao corpo da fêmea, ou seja, dentro do corpo da fêmea, e a maioria das espécies apresentam formas larvais, que eclodem dos ovos e sofrem metamorfose até chegar à fase adulta, ou seja, desenvolvimento indireto. E aí ele fala para a gente que esses crustáceos são utilizados na nossa alimentação. E são mesmo. Há uma grande aí
variedade de crustáceos que são utilizados na nossa alimentação. Eles são de grande importância econômica, como por exemplo, caranguejo, siri, camarão, lagosta, marisco. Todas essas espécies, elas são importantes aí para a nossa economia, principalmente de pessoas que sobrevivem apenas aí, vamos dizer, da pesca desses animais. E ele diz ainda que esse tipo de alimentação tem uma parcela na economia de muitos países litorâneos no mundo, não apenas no Brasil. Existem locais que têm criação de crustáceos e há oportunidade de empregar um setor grande da população. Então, eles são bastante importantes economicamente. A maioria dos crustáceos são comestíveis e nós podemos utilizá-lo aí na nossa alimentação. Tem quem goste, obviamente, e tem quem não goste. Eu vou passar também exercícios de crustáceos para vocês, num PowerPoint à parte, que vocês vão copiar no caderno e depois a gente faz a correção no chat. Combinado? Depois eu falo para vocês aí dos quelicerados. Para falar de quelicerados, deixa eu ver se dá para eu falar agora. E aí a gente já põe tudo junto. Se for curtinho, dá para falar agora, mas não é não. É uma parte maior, eu falo na próxima aula de vocês. E aí a gente vai falar das aranhas, tá bom? Beijos, boa aula.